Todos. Audiência pública. Projeto de Lei 5668. Estima receita fixa e despesa do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências. A título de esclarecimento, audiência pública é uma reunião pública onde todos da comunidade são convidados a comparecer, dar suas opiniões e ouvir as respostas de pessoas públicas empenhadas em encontrar soluções para problemas em questão, em geral realizada por uma comissão técnica e a pedido de representantes políticos ou entidades interessadas. O objetivo de uma audiência pública é instruir matéria legislativa, bem como tratar de assunto de interesse público relevante. No caso desta audiência pública, estamos cumprindo os dispositivos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal em seu artigo 48, parágrafo 1º, que trata sobre a transparência da gestão fiscal, assegurando, dentre outras, incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos de lei e diretrizes orçamentárias e orçamentos. Ademais, é fundamental destacar o estrito cumprimento das diretrizes do Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, especialmente no que se refere à gestão orçamentária participativa. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa, conforme delineado na alínea F, inciso 3, artigo 4 desta legislação, engloba a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, sendo consideradas medidas obrigatórias para a aprovação pela Câmara Municipal. Declaro aberta esta audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso sobre o projeto de lei número 5668, que estima receita e fixa as despesas do município de São Sebastião do Paraíso para o exercício financeiro de 2025 e dá outras providências, de autoria do Executivo Municipal. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, é um instrumento de planejamento a curto prazo, atribuído ao chefe do Poder Executivo, que tem por objetivo estimar o valor das receitas e fixar as despesas a serem executadas no custeio público para o exercício financeiro seguinte. Essa obrigação decorre do dever funcional do chefe do Poder Executivo em controlar os gastos públicos. Conforme disposições contidas no artigo 122, parágrafo 3º da Lei Orgânica Municipal, a Lei Orçamentária Anual abrange o orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo os seus fundos especiais, os orçamentos das entidades e administração indireta municipal, inclusive das fundações instituídas pelo Poder Público Municipal. O orçamento de investimentos das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com o direito a voto. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. A LOA deve ser compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, formando assim um conjunto de instrumentos legais que busca garantir uma gestão orçamentária responsável e alinhada aos objetivos, prioridades do governo. Para o exercício financeiro de 2025, a Lei Orçamentária Anual estima a receita e fixa a despesa do município em R$ 549.804.531,13, bruto, com deduções de R$ 35.331.713,13 do Fundeb
e R$ 12.125 do ímpar, resultado em um valor líquido de R$ 514.460.693, referente aos poderes município e fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Para a realização desta audiência pública, nós realizamos a divulgação e o convite para a participação popular por meio do Facebook e do Instagram. A imprensa local, informamos que a audiência está sendo gravada e que será documentada em ata e inserida no site da Câmara, www.câmara.ssparaíso.mg.gov.br, e está sendo transmitida ao vivo por meio do Facebook. Dentro da nossa proposta de trabalho, solicitamos que os presentes nos apresentem por escrito as suas sugestões e, para isso, disponibilizamos uma ficha. Além disso, aqueles que desejam terão a oportunidade de se manifestar utilizando o nosso microfone com um tempo de até 3 minutos. A palavra está vaga aos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, muito boa noite, servidores desta casa, senhor prefeito municipal Marcelo Moraes, muito digno vice-prefeito e presidente do IMPAR, doutor Daniel Tales, seja muito bem-vindo sempre à nossa Casa Legislativa, de maneira também que eu cumprimento todos os demais servidores, notadamente secretários municipais das diferentes pastas da gestão 2021-2024 e as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, que transmite ao vivo esta audiência. Enquanto legisladores e representantes da população paraisense, desde o dia 1º de janeiro de 2024, que sucessivamente nós temos votado os orçamentos para o ano seguinte, nos deixam muito confortáveis, porque os recursos que destinamos, aprovamos nesta casa, têm chegado de fato a quem mais precisa, que é a população, de diferentes formas, na saúde, na educação, na segurança pública, na geração de emprego, no desenvolvimento econômico e social, enfim. Isso nos deixa muito tranquilos de que estamos fazendo a coisa correta. E eu quero destacar, senhor presidente, senhor prefeito e todos que nos acompanham, demais vereadores, o papel importantíssimo dessa Casa Legislativa, não no aspecto de vaidade, mas no aspecto de orgulho, de ter contribuído humildemente com a celeridade dos projetos. Todos que chegaram nessa casa, assim como este que nós estamos discutindo, por parte dos 10 vereadores representantes da população, não houve e não haverá, pode ter certeza disso, nenhum entrave, pensando, claro, no bem comum da nossa coletividade. Imagine, senhores, por exemplo, em determinadas gestões, que o presidente, por intermédio dos demais vereadores, vota 0 de remanejamento, por exemplo, nas diferentes pastas para o executivo. Isso engessa e mobiliza as ações. Nós não. Nós votamos, há de se citar, por exemplo, nesse exercício de 2024, ano passado, nós votamos uma suplementação da ordem de 12%. Recentemente, nós votamos mais 13%, o que equivale a mais de 100 milhões de reais, que permite ao senhor prefeito, ao vice-prefeito, a gestão como um todo, ter a fluidez necessária para determinadas ações necessárias naquele momento. E para esse ano, nós podemos, desde a segunda-feira, tem estudado o orçamento de 2025 para 2025, e é muito importante também, se depender desse vereador, nós discutiremos e aprovaremos de forma célere todos os itens aqui contidos, porque sabemos
da responsabilidade da gestão que ora vai se iniciar com os projetos e ações de grande alcance social na comunidade. E ele permite também, a exemplo do que ocorreu neste ano de 2024, essa maleabilidade. Permite ao prefeito Marcelo Moraes, ao seu vice, Dr. Daniel, e às várias secretarias da gestão, a possibilidade de remanejamento de recursos tão essenciais. No ano de 2023, por exemplo, nós tivemos uma coisa até então inesperada, que foi, por exemplo, a questão da pandemia de dengue, 2021, 2022, com os resquícios da Covid. Então, essa suplementação é necessária para que os projetos não travem e possam chegar, de fato, a quem mais precisa. Finaliza minha fala, muito feliz, por exemplo, de que no próximo dia 19 será a licitação para as obras de recapeamento total da Avenida Venceslau Braz e também o Washington Martoni, duas vias de trânsito rápido que abrigam em todo o seu dia uma circulação constante de veículos, inclusive veículos de carga. Então é importantíssimo esse benefício chegar a quem mais precisa. Uma boa noite a todos, que tenhamos uma boa audiência pública e que saiamos daqui já cientes de que na próxima segunda-feira, na sessão ordinária desta Casa Legislativa, nós faremos a aprovação deste orçamento e eu pedirei, como de costume, nesta casa, a dispensa de interstício para que esse projeto, especificamente do orçamento 2000 para o ano de 2025, seja aprovado o mais rápido possível nesta casa. Mais uma vez, muito obrigado pela presença e muito obrigado também a você que nos dá a honra de estar acompanhando a TV Câmara. Muito obrigado, senhor presidente. Prefeito, eu gostaria de convidar Vossa Excelência a sentar aqui, compor a mesa, até porque depois fica de frente para responder, né, às vezes algumas perguntas que forem feitas. Dando sequência, a palavra está vaga aos senhores vereadores. Vereadora Cidinha, a palavra está vaga aos vereadores. Pela ordem, presidente. Boa noite aos nobres pares, prefeito Marcelo Moraes, vice-prefeito Dr. Daniel Teales, secretários que aqui estão presentes e aos que nos ouvem em casa. As pessoas deveriam entender, né, a importância do orçamento para 2025, porque aqui está o planejamento para o próximo ano, o que será investido na saúde, na educação, transporte, educação, saúde, as metas, os planos, né? Então, realmente, eu considero essa audiência uma das mais importantes que a gente pode ter na nossa casa. Nós percebemos aqui sempre, né, no orçamento, que as maiores pastas são a da saúde, realmente muito valores, e também da educação, seguido de outras. Prefeito, nesse mandato, né, fica muito claro
o investimento que foi feito aí na educação, nas obras, construção de creche, porque existia ali uma necessidade das vagas de creche, então isso praticamente está sendo construída e finalizando. Tem ainda a creche do Belvedere, tem a do Diamantina que está sendo finalizada. Então, dentro dessas pastas de prioridade, o que está sendo planejado para a educação, né? Você tem aí mais o término de quais obras, as propostas. A gente percebeu, né, que foi feito muita parte da infraestrutura, então as prioridades como asfalto da Guardinha, calçamento da Guardinha, calçamento de Termópolis, condomínio Cachoeira, o asfalto. Então, fica claro o seu investimento em infraestrutura que precisava na cidade. E, claro, essas infraestruturas sendo realizadas, vão surgir outras necessidades. E quais seriam esses planejamentos, né, da infraestrutura, saúde e educação, dessas áreas assim que eu acho importante. Cidinha, perdão. Na verdade, é um desafio muito grande, né? Fazer um orçamento mais próximo da realidade, que foi uma situação que nós cobramos aqui muito, né? Na época, inclusive, que eu era vereador, que a gente viu o ex-prefeito Rêmulo fazer um orçamento bem maior do que aquilo que era programado e dando a oportunidade para se gastar mais do que estava em orçamento. Orçamento, a gente brinca muito lá na prefeitura que é papel. A execução financeira é diferente daquilo que a gente realmente vivencia, mas a gente tem que seguir quase que rigorosamente em dia aquilo que está aqui. Hoje é um momento muito importante, porque é diferente, né? As pessoas falam que a sessão da Câmara tem que ser à noite para todo mundo participar. Foi amplamente divulgado e nós só temos aqui os secretários e os servidores da prefeitura, né? A população que cobra tanto que a sessão seja à noite, ninguém veio, né? Mas vamos lá responder o seu questionamento. Vamos falar um pouquinho da educação em relação à prioridade, tá, Cidinha? Nós estamos programando de terminar a creche do Belvedere. A creche do Belvedere, ela tem boa parte desses recursos que são vinculados através do Mãos Dadas, mas tem muita coisa que é do próprio. O Lucas está aqui presente? Está ali. O Lucas vai ser testemunha que a escola do Diamantina, que praticamente quase que totalmente ele é vinculado dos Mãos Dadas, mas os aditivos que tiveram que ser feitos de coisas que apareceram na obra, nós tivemos que fazer com recurso próprio. E nós estamos falando na monta de R$1 milhão. Que na verdade a gente acha que vai chegar até quase 2, né, Lucas? Diante de tudo que nós estamos vivenciando lá. Nesse sentido, o que a gente programa? Olha, a ideia é não gastar esse recurso vinculado no recurso próprio, mas acontece. Então você tem que ter um jogo de cintura ali, para você ter o recurso de onde tirar para poder terminar a creche. Eu já posso te adiantar, Cidinha, que diante da nova política do governo federal e do governo estadual, os municípios, para cumprir os 25% da educação, nós vamos ter que fazer mais uma escola. A gente olhou isso lá no orçamento, que até agora foi 22% ainda, né? Então, se você pensar que nós vamos ter que construir mais uma escola com recurso próprio, aí nós vamos tentar ver se a gente consegue construir essa escola lá perto do Belvedere ali, que tem uma procura de 1º a 5º ano muito grande ali, da gente atender essa demanda. Até porque a gente é coabitado lá no Inês Miranda. Partindo desse princípio, a gente vai fazendo um pouco por ano, né? 2025, 26, 27, 28, termina a creche lá para 2027, se Deus quiser. Tem uma outra creche vinculada que vai ser construída lá no Alto Paraíso, aqui sentido Diamantina, lá onde era o terreno que seria a praça, é um terreno de 6.800 metros quadrados, e para a gente não perder o recurso da creche, nós tivemos que alocar esse terreno, que é o que nós tínhamos, para cumprir aquilo que a gente precisava. Vai ter uma creche lá também. Esse terreno é do município. É do município. E
E os investimentos com dinheiro direto na escola, continuar fazendo os investimentos em segurança. Nós terminamos, igual você perguntou hoje cedo, o João Paulo finalizou a licitação de praticamente a cobertura de muitos pontos de monitoramento na cidade, que vai envolver muitas coisas envolvendo a educação. Então nós vamos mapeando isso, né? E foi uma licitação assim que ficou muito atrativa para o município, no sentido da gente conseguir implementar realmente as ações para monitorar 100% da cidade, né? E aí vai de encontro a plataforma de segurança, linkado com educação e saúde, né? Que muitos desses pontos da saúde também serão alocados com monitoramento. Então são valores que a gente vai projetando, mas o que é o grande gargalo para nós é a folha de pagamento, né? Hoje, para você ter uma noção, a nossa folha da educação é 4.800.000 e a gente arrecada com o Fundeb 4.100.000. Então eu tenho que complementar 700.000 todo mês com recurso próprio. E aí essa alocação e esse ajuste de orçamento, como é um combinado nosso aqui da gente não extrapolar o orçamento, por exemplo, o Silvio deu um corte na saúde. A Adriana virou e me ligou e falou assim, não vai dar para tocar até o final. Eu falei, depois nós tira de outra secretaria, a gente vê o que faz. Mas aí o que acontece? Se eu aumento uma receita e eu chego aqui na Câmara e falo, ó, para eu tocar bem tocadinho a prefeitura hoje, sem ter problema nenhum, o orçamento tinha que ser 590 milhões. E nós mandamos 514. 590 eu toco assim, vixe, né, Silvio? Uma belezinha, né? Porém, eu não tenho condição orçamentariamente de justificar de onde vai sair a receita. E eu não vou inventar aqui as fichas orçamentárias como acontecia no mandato do Remim, que era inventar essas fichas e colocar valores maiores nela para justificar uma despesa, porque quando você vai montar o orçamento, você tem que falar de onde você está tirando a receita e onde você vai gastar. E onde você vai gastar. Então, por que eu vou colocar uma receita que ela não existe, uma transferência que não existe, e vocês me cobrar aqui de onde que ela está saindo? E eu não consegui explicar isso. Então, não foi esse nosso combinado, era de fazer realmente dentro do contexto que está muito enxuto. Esse é um plano bem passível da educação, tá? De continuar o investimento, principalmente do dinheiro direto na escola. Sim. Quando a gente parte para a saúde, hoje até eu separei aqui, a Adriana trouxe para mim, que me chamou a atenção, que no ano de 2024, de janeiro a outubro, só para você ter uma noção, no orçamento, eu tenho que colocar que a receita da UPA, receita, tá, Cidinha? Tanto do Fundo Nacional de Saúde quanto do Fundo Estadual de Saúde, eu tentei a receita da UPA, ela gira em torno de janeiro até outubro, até agora, nós tivemos 10.392.000 de receita. Janeiro a dezembro, perdão. Isso é o que está programado. Eu até procurei. E de despesa, eu tenho programado 22 milhões de reais. Nossa, o dobro. Ou seja, eu tenho que colocar 12 milhões a mais de recurso próprio. E aí, é assim, de onde que vai sair o recurso próprio? Então, os recursos que vêm de repasse federal e estadual não toca o gasto da UPA. Toca. Na verdade, não toca nada, nem educação, nem saúde. O Fundeb vem 4.100.000, eu gasto 4.800. A ação social vem 200.000, eu gasto 600. Saúde vem 233 milhões de recursos vinculados e eu gasto 300. Então, assim, é desumano para que a gente possa chegar no final do ano e fechar a conta pública. Não fecha a conta. E aí, o que eu tenho que fazer? O Zé Henrique está aqui e não me deixa mentir. Eu tenho que ficar rapando moeda. Porque senão, a minha prioridade, que é a folha de pagamento, eu não consigo ficar com dinheiro em caixa
Eu fico lá com dinheiro em caixa de 500 mil, 1 milhão. Esse dinheiro em caixa, ele não me dá um rendimento para eu compensar ficar com ele ali para fazer fluxo de caixa. Mas o custo operacional que eu tenho de orçamento, ele é muito maior em relação ao que eu tenho disponível para gastar. Então, para buscar esse equilíbrio, é onde vai surgindo, por exemplo, qual que é o planejamento que o Lucas faz? Lucas, no primeiro semestre, vincula a folha toda. Então, no primeiro semestre, ele vincula a folha. Então, eu não gasto recurso próprio. Aí, no segundo semestre, ele não tem o recurso próprio. Ele não tem o vinculado, ele tem que colocar o recurso próprio. Aí, se ele não tiver o recurso vinculado, vocês lembram? O Lisandro lembra aqui e sabe que teve até reunião lá no barracão dele uma vez. Vocês lembram dos pirueiros que cobrava a gente aqui? Sim. Quase que todo mês, que não pagava em dia e tal e tudo mais. Como é que nós resolvemos esse problema? Nós vinculamos parte do pagamento deles e pagamos com recurso próprio a outra parte. Então, a gente consegue fazer um planejamento de ir segurando o recurso próprio quando ele entra, e aí por isso que a ideia de colocar o IPTU no meio do ano, para a gente ter 2 entradas de recursos maiores, sim, até o meio do ano, e a gente fazer um caixa para fechar o ano. E na maioria das vezes, Cidinha, para eu fechar esse ano o caixa, eu vou falar uma coisa aqui que aconteceu, e Elis está aqui e a Adriana também. Se não é a saúde tirar os recursos que estavam em portarias, que a legislação nos autorizava a usar com outras circunstâncias, principalmente folha, eu não ia fechar o ano. E eu ia passar devendo 2 milhões de reais. É claro que ia chegar no IPVA de janeiro, eu ia quitar, mas eu não ia fechar o ano. Uhum. Com esse balanceio de fichas que foi feito, eu consigo fechar um ano. Então, fazer saúde com 35% de investimento na saúde do montante total é muito. É muito. Então, qual que é o nosso desafio? Porque por lei obrigatório 15%, só que você está sempre acima, né? E nós estamos a 35%, nós estamos com 20% 32, a mais. Mais ou menos. Então, essa flutuação que acontece dos números, ela é desumana para quem está na gestão, porque a minha cabeça fica desse tamanho no sentido do tipo assim, beleza, eu tenho que tocar a UPA me custa 22 milhões, mas eles me mandam 10, onde que eu vou arrumar os outros 12? Aí é onde eu tenho que fazer planejamento de execução. Mas aí vamos cortar um pouco de custeio da UPA. Não, aí cortar um pouco de custeio da UPA vai voltar exatamente como era, das pessoas ter que comprar dipirona na farmácia do Sotião e levar para ser aplicado lá na UPA. Todos lembram que a gente passou por isso aqui e a gente via isso acontecer. E aí você vai contrabalanceando qual que é realmente as prioridades daquele bimestre, depois do outro bimestre, você fecha um quadrimestre e vai de quadrimestre em quadrimestre, vai fechando e fecha as contas. Mas confesso para você, do jeito que está tocando, do jeito que está indo, a tendência é num futuro muito próximo, se nós não tivermos realmente a conta pública de recurso próprio na mão mesmo, de controlar mesmo, eu vou dizer para vocês que não toca não. Não toca não. Aí é aquilo que eu falo muito para os meninos. Por enquanto eu não quero cortar serviço. Mas se tiver que cortar serviço para poder manter a máquina pública redonda, você me conhece, você sabe que eu vou cortar, né? Sim. E aí esse corte, infelizmente, quem sofre somos todos nós. Inclusive quem precisa do serviço. O Daniel fez um plano de ação para mim, está prontinho, para a gente colocar o Disque Saúde novamente em prática. Está prontinho. Está tudo certinho. Tem os veículos, os motoristas, as rotas, está tudo pronto. Só que o custo operacional, eu tenho que fechar o ano e saber como que eu vou jogar isso na minha planilha do ano que vem. Senão eu não consigo tocar. A vontade é fazer. Aí eu tenho que cortar onde para colocar para fazer? Aí eu tenho que cortar aqui e cortar ali, né, para que a gente possa seguir o orçamento. E em obras, o que eu posso te falar é terminar a ponte da Guardinha ainda esse mandato, que não vai entrar para o mandato que vem. É fazer a canalização do esgoto lá na Guardinha, que a gente já tem um recurso vinculado que eu consegui. Agora vai fazer o calçamento dos pontos que
que atola nas estradas rurais. O Norival já tem isso mapeado. Sim, Norival da infraestrutura. tá aqui. Norival está lá no fundo. Terminar a estrada do condomínio Cachoeira à ponte e encabeçar a ponte para chegar um pouquinho para frente do condomínio. Centro Social Urbano 1 também, João Paulo já terminou o projeto, 3 anos do projeto, mas deu tudo certo. Brincadeira, viu, João? E é brincadeira mesmo, viu, João? Até porque a gente conseguiu trazer o Centro Social Urbano agora para o município novamente, né? E a ideia é fazer uma reforma também lá no campo da Prasporte e obras de grande impacto para 2025, recapeamento da Venceslau, da Washington Martoni, recapeamento de mais umas 30 ruas que vai ter licitação. Praticamente a cidade monitoramento. inteira fica. Monitoramento é importante, que a gente está discutindo hoje. Tá bem, né? tem muita coisa a ser feita ainda em 2025, Tá. se Deus quiser. É isso. Eu tenho várias perguntas aí, se os nobres pares quiserem ir colocando. Estou à vontade, Cidinha. Pode ir. Ah, em então sequência, vamos lá, vereadora. Marcelo. O Marcelo, durante a campanha, né, uma das solicitações que chegou assim muito até mim foi em relação ao transporte coletivo, o transporte público, você sabe, né? Que era o pedido mesmo, né, de extensão dos horários para as pessoas que trabalham à noite, para a escola, para o sábado, domingo, feriado, ampliação de algumas áreas, de alguns pontos, alguns locais. A gente também lá no passado, lembra, falava de um bilhete único, de um ponto de você chegar, parar, ir para o outro. Então, qual seria o planejamento, né, para o transporte coletivo? Tá. Transporte coletivo é o seguinte: a gente arrecada 720 mil por mês e gasta 1.780.000 por mês. Porque a maioria dos usuários Não, por ano, perdão, são adolescentes, 720 são por idosos, ano. de repente tem os benefícios. A gente arrecada 720 mil por ano e gasta 1.780.000 por ano. Esse 1 milhão, quem banca é a prefeitura. Sim. Um dia eu falei para o João Paulo, vamos fazer diferente? Vamos anunciar que nós vamos rodar o sábado, domingo e feriado um mês. E você coloca os guardas para poder anotar para nós quantos usuários que fizeram uso no sábado, no domingo e nos feriados. Eu tenho a planilha lá na prefeitura, depois eu posso mandar para vocês aqui. 26 num domingo, 14 no outro domingo, 17 no outro domingo e 18 no outro domingo. Desses usuários, nenhum pagante. Nenhum pagante. Sim. Agora vamos lá. Vocês são prefeitos. Para eu manter sábado, domingo, feriado e à noite, o custo operacional ele aumenta violentamente. Isso aí a população E não quando aceita. ele aumenta, eu tenho que repassar isso para quem? Para o usuário. E quando eu vou repassar para o usuário, a tarifa de R$ 3,45, ela sai para R$ 6,15. É justo? Mas Para assim, quem usa? Não, agora, e se você pensasse assim, vamos pensar que de repente, porque eu tenho pouca opção de horário, de tempo entre uma passagem de um ônibus e outra, tem menos pessoas usando. E se pensasse em fortalecer isso, aumentar os horários, melhorar a qualidade do transporte, lá também de onde as pessoas ficam esperando, se isso também não movimentaria mais o transporte, o uso do transporte coletivo, esse seria meu pensamento, entendeu? Se a gente dá mais opção, um ônibus, com tudo aquilo que a gente sonhou um dia, né? Que pudesse ter Wi-Fi, ar-condicionado para cadeirante, né, Marcelo? Eram planos que a gente tinha aqui nessa casa do transporte coletivo. Se isso também não poderia ser fortalecido e mais usuários consumindo, e usuários pagantes, né, poderia aumentar a arrecadação do município. A arrecadação do transporte. Do transporte, desculpa. É assim, ó.
Os horários que mais tem movimento: 6:30 da manhã, meio-dia e pouquinho, 6 e pouquinho da tarde. Acabou. Os outros horários anda tudo sem ninguém. A lógica seria que nós colocássemos os ônibus para funcionar só nesses horários, porque aí nós conseguiríamos rodar com os ônibus cheios. Em tempo menor entre um e outro? Não é nem tempo menor, porque se você tiver um tempo menor de espaço, a gente paga por km. Então, a cada km que você roda, é mais óleo diesel, e mais pneu, e mais não sei o que, e tudo mais. Então, a gente fez uma rota para atender de uma maneira que a gente tem um impacto muito pequeno, porque hoje a maioria das pessoas estão usando Uber, estão usando mototáxi, e não usam o transporte coletivo. Eu tenho conhecimento de que realmente foi uma cobrança da população. Sim. Estava tramitando no Congresso Nacional uma PEC para poder mandar para os municípios um valor para poder custear o transporte coletivo. Paraíso estava sendo contemplado em 2.400.000. Eu disse para o João Paulo, se vir esse dinheiro, não é para cobrar tarifa de ninguém, é tarifa zero. Porque eu iria conseguir pagar, eu teria uma linha de financiamento, tarifa zero, e a gente não iria cobrar de ninguém. Só que o que acontece? Não veio o dinheiro, não veio o recurso. E aí, de novo, vamos voltar no orçamento. Se eu aumentar as linhas, eu tenho que aumentar o orçamento. E se eu aumentar o orçamento, eu tenho que aumentar a receita. E ao invés de aumentar a receita ela se estabiliza, ela não aumenta. E eu vou tirar o dinheiro de onde? Aí eu tenho que cortar de alguma coisa. Se eu vim aqui falar para vocês que eu vou cortar do esporte, vocês me arrancam o pescoço. Se eu vim aqui falar para vocês que eu vou cortar da segurança pública, vocês vão me arrancar o pescoço também. Então eu tenho que ir equilibrando isso de uma maneira que vai controlando, e a gente vai tentando minimizar os impactos para a população. Se você perguntar para mim, Cidinha, hoje, qual que seria a vontade do prefeito municipal em relação ao transporte coletivo? Fechar. Porque ninguém usa. Mas não pode, né? Ninguém usa. Só que é um serviço constitucional que eu tenho que manter. Sim, ele é obrigatório. E aí, mesmo que o ônibus faça uma rota do São Judas num horário que tenha 30 pessoas que utilizam na rota inteira. E aí aí assim, quem que reclama? Quem não paga. E na hora que ele reclama, ele não quer saber se a passagem vai sair de 3,45 para 6,15. Ele não paga mesmo. E aí vai chegar para nós uma reclamação muito maior de pessoas que realmente, por exemplo, teve uma senhora que me abordou na UPA ontem. Na UPA, você estava lá ontem. Ela disse assim para mim assim: mas no final de semana eu quero ir na casa da minha tia ou do meu avô, da minha filha, tal, e não tenho transporte coletivo. Sim. Aí eu ainda brinquei com ela: quantos anos que a senhora tem? Ela falou 63. Eu falei: mas a senhora não paga, né? Agora, e essa senhora aqui, quantos anos que a senhora tem? 50. A senhora paga? É justo ela ter que pagar a conta para a senhora? Então, assim, se nós tivéssemos uma cidade sanada de recurso, onde eu pudesse priorizar o transporte, fazer o transporte, inclusive tarifa zero, para que a gente pudesse realmente atender a demanda da população e, consequentemente, ter condição de fazer um trabalho mais dentro daquilo que as pessoas esperam, eu faria, você sabe disso. Só que eu também tenho que ter a responsabilidade que esse recurso ele seja aplicado de uma maneira, e olha, isso porque quem toca o serviço é a Guarda Municipal. Porque se não fosse a Guarda Municipal que tocasse o serviço, o custo operacional do transporte coletivo seria muito mais lá em cima, seria quase 2.100.000. Então, são ações que a gente vai tomando, Cidinha, que o orçamento, a gente desenha ele e torcendo para não ter nenhuma catástrofe. Porque se acontecer alguma coisa grave... eu estou trazendo, a dengue, né? Porque o que, assim, que a como gente gastou de soro fisiológico na dengue o ano passado? Se você for lá e ver que a gente gastava
vamos colocar aí, eu não me lembro o número certinho, mas vamos colocar aí 600 bolsas por mês. Na dengue do ano passado foram 5.000 bolsas. Mas a culpa é de quem? Do prefeito da dengue, né? Entendeu? A dengue é culpa do prefeito, não falta informação para ninguém, né? Sobre o transporte, assim, a nossa única esperança é que venha esse recurso do governo federal. Se vir, Cidinha, aí nós vamos sentar e vou falar assim para o João, vamos aumentar as linhas, eu continuo custeando e a gente pega esse recurso que veio do governo e paga um valor específico. Aí a gente continua custeando e aumentando as linhas. Aí coloca uns 4 horários no domingo, uns 4 horários no sábado à noite e a gente vai fazendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo, para finalizar aqui sobre transporte. Pessoal aqui do condomínio Atenas, né? Condomínio Atenas fez um protocolo, acho que fez aqui com vocês também, pedindo que colocasse o ônibus ir até lá. Eu falei, beleza, quantos passageiros são para a gente atender? 2. E aí, você aumenta a linha ou não? Você, prefeita, você aumenta a linha ou não? Não, 2 não. Então é aí o que eu estou te dizendo. Então, a gente traz, né? Porque assim, como para o próximo ano isso chegou essa demanda, então só para saber se já tinham algum outro plano. Isso. A pessoa pede para a gente aumentar a linha. O delegado me ligou. O Ronei sabe, o delegado que mora ali, que é síndico lá, ligou, pedindo a rota lá. Eu fui perguntar quantos passageiros, 2. Aí como é que eu faço como prefeito? Eu aumento a rota ou não? Isso vai me dar um custo maior e eu não vou conseguir atender a demanda, porque eles querem num horário específico. Então aí fica complicado. O João Paulo fez um desenho para nós, para a gente tentar fazer diferente, Cidinha. Nós vamos tentar implantar isso, de verdade. Só que eu não tenho um local ainda, porque tem que ser mais na área central. Nós estamos até pensando ali do lado da pracinha da Bíblia para fazer isso. Do terminal? Que seria um terminalzinho. Na fonte não dá certo? Não dá porque não tem onde parar ali. Ali não. Seria um terminal ali perto da prefeitura e a gente iria fazer um X na cidade em 4 setores e esse ônibus só ia andar dentro do setor. Então, se você, por exemplo, estivesse lá no São Judas e quisesse ir na UPA, você ia ter que vir no terminal, e aí, pegar o ônibus que é o bilhete da UPA único que a gente lá. falava. Você sabe que esse é o meu sonho. O Zé só falava que aí assim, é o seguinte, nós estamos calculando o que é essa rota em cada setor, o que vai diminuir ou vai aumentar de quilometragem, porque o ônibus de repente roda menos e a gente consegue aumentar o quantitativo de linha para ficar dentro de um setor só. O João Paulo está terminando esse estudo, a gente acredita que até o final de dezembro, se Deus quiser, isso está pronto, para a gente tentar implantar. Se der certo e o ônibus rodar menos, que hoje tem ônibus que roda numa rota, por rota, qual que é da linha 1? Quanto que eles rodam? Quanto que roda é da a linha 1? mais Você longa, lembra? né? A linha 1. Linha 2 roda quanto? Por rota. 27 km por rota. Se nós fizermos ele rodar só dentro do setor e ele rodar, por exemplo, 7 km, o que nós estamos ganhando? Nós estamos ganhando 4 conjuntinhos. Entendeu? 7, 14, 21, 28. E aí a gente consegue aumentar os horários. Que aí a gente consegue trazer esse cliente dentro da nossa plataforma. As pessoas vão chiar porque vai ter que mudar de ônibus. Mas a gente vai conseguir atender todo mundo. É uma ideia que nós vamos tentar implantar, mas é algo assim que está em estudo ainda, nós já dividimos a cidade para poder tentar. É isso. Seguindo aqui, prefeito, agradecer aqui, né, a presença da doutora Daiane e também da doutora Laís, né, as nossas companheiras aí de Câmara em 2025. Ô, vereadora. Ronei está aí também. O Ronei também está aqui. Se você der só uma parte, só. Lógico. Porque senão foge depois do foco, vai falar de outra secretaria aí. É só respeito, Marcelo. Sempre tem uma demanda grande ali dos comerciantes ali do centro. Nós tivemos aquela dificuldade aquela vez que veio aquela empresa terceirizada da Área Azul, que quando cobrava acima de 2 horas, aí vinha aquela multa, nós fomos aquela briga e conseguimos tirarmos. Acho que na época o senhor era até vereador. Respeito, Área Azul.
Sempre tem aquela cobrança agora, sempre eu vou lá, os comerciantes, ô Lisandro, tem como voltar a área azul? Faz. Tem possibilidade ou não? Você que teve estacionamento lá, você lembra? Tem experiência total ali. Ô, Lisandro, é assim, ó, as pessoas falam de voltar à área azul. Quem que reclama? Os comerciantes. Os comerciantes. Os próprios que deixam os carros todos São os próprios comerciantes que encostam os seus veículos nas portas dos seus comércios. E assim, eu não tenho pudor de falar isso aqui. Inclusive, falei isso no encontro lá na CISP, num debate, inclusive, a respeito disso. A ideia da volta da área azul pode acontecer? Pode. Mas vamos lá, os estacionamentos no centro da cidade, você sabe que eu já mexi com estacionamento ali. Isso. Todos ficam vazios. Então, se a pessoa quer pagar a hora azul, a área azul, por que ela não para no estacionamento também? Porque já que ela quer pagar a área azul, por que ela não para no estacionamento? Então, assim, para a gente colocar um serviço, como foi feito aqui com aquela empresa que veio aqui, e aí a gente coloca a área azul, aí o cara não tem o cartãozinho, aí o comerciante liga para a guarda, aí chama a guarda vai, multa o cara, aí na hora que multa o cara, o comerciante te liga, ô Lisandro, o cara está aqui multando aqui, o negócio já era azul, aí você liga na guarda, a guarda está multando por quê? Ah, porque não está sem área azul, mas aí, vocês estão entendendo? Então, são coisas que a gente tem que equilibrar no sentido se vale a pena ou não. Se é algo gritante no sentido das pessoas quererem a área azul, a gente pode fazer um estudo novamente de colocar a área azul. Só que assim, preparem que o negócio vai começar a desandar aqui com vocês. É claro que agora a gente não tem gente que fica tirando multa mais, mas assim, nós temos que, no debate mesmo, vocês viram que uma das plataformas que foram exploradas aí contra a minha pessoa foi que nós fazemos muitas multas no centro da cidade, no trânsito. E eu posso garantir para vocês que o nosso mandato é o que menos fez. Só que são equilíbrios que são os ônus e os bônus. Qual que é o ônus que o político vai ter que assumir no sentido de ter a área azul novamente? E os comerciantes vão fazer o quê? Porque se eles quisessem realmente nos ajudar, pelo menos parar nas paralelas ali um pouquinho, deixa aquele centro um pouquinho mais limpo. Então assim, vocês lembram que o pessoal reclamou porque eu fui fazer um evento ali, eu coloquei o palco do lado do Campos do Amaral, vocês viram o inferno que virou? Então, porque o pessoal não podia passar com o carro ali, no final do ano. Então, assim, são ações que a gente precisa discutir. De repente, se vocês quiserem propor para o próximo mandato, uma audiência pública para a gente tratar sobre a área azul, eu estou disponível da gente debater com a sociedade. Se a sociedade quiser, junto com a nova Câmara que vai vir, junto com vocês que foram reeleitos, vamos fazer uma audiência pública? Vamos. Se a comunidade quiser realmente a volta da área azul, para o poder público agir e fazer a volta da área azul, eu não vejo problema não. Só que todo mundo com as suas respectivas participações nessa decisão, para depois não vir só apontar o dedinho para mim. Entendeu? Prefeito, eu vou fazer aí a minha última pergunta. Quais são os planos da Prefeitura para destinar recursos às políticas de apoio às mulheres, programa de combate à violência doméstica? Como é que está aí a Delegacia da Mulher? Se nós temos aí algum plano também de ajuda à mulher? Quais são alguma programação? Cidinha, a Associação Ajuda a Mulher, ela nos procurou no começo do mandato, inclusive não avançou as conversas. Posteriormente, eu fui procurado pelo Dr. Tiago Bordini. Eu acho que você estava até participando de uma reunião, não sei se você participou de uma reunião, sobre a intenção do Estado colocar uma delegacia da mulher aqui, né? Inclusive, eu disponibilizei a AISP,
disponibilizei e falei que a gente faria todas as adaptações lá no local, mas o negócio não caminhou. Instalar uma delegacia não depende da prefeitura, depende do governo do estado de Minas Gerais. Se o governo do estado de Minas Gerais tem o interesse de colocar uma delegacia da mulher em Paraíso, vai ter o prefeito municipal Sim. parceiro nisso. Parceiro de montar a estrutura necessária para a implantação. Ótimo. Foi assim com o IML Sim. e vai ser assim com a delegacia da mulher. Tá bom. Eu estava conversando com o Ronei semana retrasada, ele me ligou falando que, inclusive, dia 4 agora, né? Ou você foi ou você vai ainda dia 4? E que teria uma reunião em Belo Horizonte para tratar a respeito disso, de vir uma delegada para cá. Sim, seria Né? ideal, né? Porque aí isso facilita, porque tá aqui a Laís que é advogada, a Daiane que é advogada, e que defenderam pra caramba essa política, você sempre defendeu isso aqui na Câmara, e aí assim, de repente a mulher sofre um assédio, ela vai falar isso para quem? Para um delegado homem? Ela não vai se abrir. Sim. Né? Então, eu falo assim que falta um pouco da gente mobilizar as nossas lideranças políticas que nós temos do Estado aqui. Aí eu estou falando de Arantes, de Cássio, de Emidinho, né? Dos deputados que nós temos na região, e sensibilizar junto com a Câmara e com a Prefeitura a vinda da Delegacia da Mulher. Porque não vai só atender Paraíso, vai atender a região inteira. Sim, ela é mais ampla. Existe a possibilidade de criar uma casa de auxílio para a mulher? Sim, existe. Mas nós temos que saber quem que vai tomar conta disso, quem que vai encabeçar isso. Porque o poder público é assim, ó. O Marcão Dia fez uma proposta para nós da gente conseguir pôr uma casa de acolhimento em Belo Horizonte. Lembra disso? Em BH? Nós tivemos dificuldade de colocar alguém para trabalhar para nós lá. E não caminhou. Mas parou o processo? Não, nós estamos com ele ali, daqui a pouco dá certo. Porque numa hora acontece uma situação, por exemplo, de Piuí não querer mais, mas o funcionário que está de Piuí pode ser o nosso funcionário. E aí as coisas acontecem. Mas para isso você tem que achar a pessoa certa, que tem predisposição, que queira fazer, para que as coisas possam sair do papel. De novo, vou falar mais uma vez aquilo que eu tenho falado para todo mundo. Estamos para ser parceiros, não estamos para medir força com ninguém. Se o projeto é bom, é viável, está estruturado e tem condição de sair do papel de uma forma que não feche daqui 2 meses, 3 meses, pode contar com a gente. Prova disso é o IML. Né? Obrigada, prefeito. Depois. Ok, dona Maria Aparecida. Obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, prefeito, vice-prefeito, secretários, servidores, Ronei, né, que foi eleito ao cargo de vereador, Daiane, Laís, que estão aqui presentes, parabéns. Muito importante vocês estarem aqui presentes, já para acompanhar a audiência pública, para nós estarmos aqui representando a população nos próximos 4 anos, 2025/2028. O nosso orçamento aqui da Câmara, de 2024, ele foi de 11.400.000 reais, ou seja, 950 mil reais mensais. O orçamento de 2025, 11.864.000, ou seja, valor mensal 988.500 reais mensais. Senhor presidente, eu quero fazer uma pergunta a Vossa Excelência, se há possibilidade de reduzir o orçamento da Câmara ou será mantido isso que foi proposto no orçamento? Por favor. Eu já encaminhei ofício à equipe técnica da casa, ao jurídico, tudo, para poder fazer a resposta, até em relação à nova lei da obrigatoriedade da publicação do planejamento que tem que ser feito da gestão, mas eu talvez não posso te dizer se tem essa possibilidade ou não. Juridicamente, sim. Diante que o Leonardo respondeu, ele disse que
isso seria possível, mas deixar bem claro que qualquer recurso da Câmara, ele sobrando, ele tem que ser devolvido, e também já um entendimento que os repasses, as devoluções, elas podem ocorrer até 31 de dezembro e também pode ser mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente. Se não vai utilizar o recurso na Câmara, dentro de tudo que foi feito no planejamento, a sobra não há necessidade dela ficar até 31 de dezembro, sendo que muitas coisas que tem que ser feito na cidade dá condições para o prefeito executar. Então, não vejo problema nessa questão, tanto se tiver a recomendação do corpo técnico para isso, vai ser discutido nesta casa. Precisamos levar em conta que o orçamento ele já está elaborado, tanto da Câmara quanto o da Prefeitura, e precisa da segurança jurídica, tanto caso eu seja reconduzido, né, à presidência para o próximo biênio, ou alguém que vier assumir a presidência também tem que dar toda a condição para quem for assumir. Então, assim, é uma responsabilidade grande e não será respondido nada sem a resposta do corpo técnico da casa, que já foi acionado para fazer todo esse estudo. Tá bem. Não, porque terça-feira nós recebemos que o pessoal da Planege e alguns vereadores também, nós participamos da reunião, e foi dito nessa reunião um negócio muito interessante, importante, até perigoso. O Tribunal de Contas do Estado, não de Minas Gerais, de outros estados do nosso país, já estão notificando os presidentes das câmaras municipais, quando, por exemplo, gasta-se a necessidade do orçamento ser 5 milhões, faz o orçamento de 10, aí depois devolve 5 milhões. Então, eu mesmo sou contrário a um orçamento muito alto, porque quando se faz um orçamento muito alto e devolve muito dinheiro, para o prefeito, logicamente, que há necessidade de devolver, porque é o dinheiro do executivo que sobra. Só que, por exemplo, para vocês terem uma ideia, prestem atenção nos dados. 2024, orçamento 11 milhões e 400 mil reais. Nós vamos gastar, até no final de dezembro, previsão 6 milhões e 100 mil reais. Devolução 5 milhões e 300 mil reais, ou seja, 46% é devolução do orçamento do que veio para cá. Isso equivale a 440 mil reais mensais. Ao invés de ficar o dinheiro parado aqui esperando uma data para devolver para o prefeito, eu particularmente prefiro que o dinheiro fique lá com a prefeitura para pagar a folha de pagar, para pagar os servidores e pagar fornecedores. Então, por exemplo, 11 milhões 862 mil reais. Logicamente que precisa de investimentos aqui na Câmara. Há um projeto de reformar a Câmara, fazer pintura, colocar ar-condicionado, colocar o elevador. Só que eu particularmente acho que colocar 5, 6 milhões a mais é muita coisa. Eu até quero que coloquem em ata, por favor, que eu sou contrário a esse orçamento de 11 milhões 862, porque futuramente o TCE, o Tribunal de Contas aqui do Estado, poderá nos questionar e meu CPF vai estar em jogo também, além do presidente. Então, isso aqui, para fazer um orçamento mais enxuto, tipo assim, 8 milhões, 9 milhões, dá para fazer as reformas, colocar ar-condicionado, elevador, e que sobrar alguma coisa, devolve para o prefeito. Por favor, quero que conste em ata, por gentileza. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabenizar o prefeito, vice-prefeito, servidores, secretários pelos serviços prestados nesses últimos 4 anos. Estaremos juntos nos próximos 4 anos, trabalhando junto com a população. Lembrando também de agradecer e parabenizar o pessoal da licitação. Muitas vezes o pessoal da licitação é esquecido, porém, sem licitação não há gestão. Então, parabéns a todas as pessoas no mesmo ideal de fazer uma administração excelente para o bem dos nossos munícipes, tanto da cidade quanto da zona rural. Luiz, uma parte importante lembrar também é que está sendo levado em consideração também na questão do orçamento as próprias solicitações de Vossa Excelência, da vereadora Cidinha, de demais vereadores,
de servidores, daquilo que precisa na Câmara ser feito, está sendo feito. Agora, a responsabilidade, né, do plano de contratação, ele tem que estar correto, adequado, e como também já tem nesta casa os pedidos de Vossa Excelência sobre, né, o reforço sempre cobrando no plenário, a colocação do elevador, a colocação do ar-condicionado no plano de contratação, e isso já consta nos anais da casa, esses pedidos, quem faz o plano de contratação tem que estar todas essas demandas, porque a lei nova, ela é justamente para isso. Aquilo que não for feito, que tiver justificativo, o recurso pode ser devolvido sem problema nenhum para o Poder Executivo. Eu até quero comunicar para o prefeito que, aproveitar que está falando de devolução do Odécio, a Câmara tem disponível já recursos para ser devolvido, e como eu disse que não entendo ser justo ficar, né, nos cofres da casa, sendo que há muito o que fazer na cidade, de fazer mais uma devolução aí de R$1 milhão, não vai comprometer a questão de outras coisas que vai ser feito, sempre tendo o cuidado de ficar recurso ainda suficiente na conta da Câmara para qualquer outro tipo de obra que esteja contemplada, e que nesse espaço de tempo possa ser possível fazer. Então, jamais descuidando das necessidades da Câmara. Quanto à questão do orçamento, acredito que até lá para o final da semana que vem tem a resposta da casa, da parte do plano de contratação, do que foi feito. Acredito que tem algumas questões que vai constar no plano de contratação, mas talvez não seja nem utilizado, vai estar lá, mas poderá ser devolvido? Não, deverá. Porque, de qualquer forma, é importante deixar claro para a sociedade que a sobra, ela tem que ser devolvida. Ela não é. E se ficar para a Câmara, no ano seguinte, o Poder Executivo pode fazer o repasse, descontando aqueles valores que ficou no final do ano. Até o próprio presidente, né, Lisandro, fez isso, e foi desta forma que foi feito, né? Então, a Câmara, tenho certeza, na mão de qualquer presidente que estiver aqui na próxima gestão, biênio, vai ter esse mesmo cuidado que teve no mandato de Vossa Excelência, no mandato do Lisandro e do que eu estive à frente. Mas, dentro daquilo que for discutido técnica, se tiver essa possibilidade, essa viabilidade, não vejo nenhuma dificuldade de fazer isso também não. Dentro do que a lei garante para nós aqui, o processo correto pode ser feito sem problema, tendo amparo jurídico, segurança jurídica, como o prefeito também sempre fez nessa casa, tudo que tinha segurança jurídica e podia fazer para o bem da cidade, né, nós sempre fizemos. José, até interessante, sobre a devolução do Odécimo, até sugiro mesmo, o dinheiro que estiver parado na Câmara, já devolve para o Executivo, para o Marcelo já pagar as contas agora de final de novembro, início de dezembro, para ter dinheiro em caixa. Depois o restante do final de dezembro a gente devolve também. Mas ao invés do dinheiro ficar parado aqui na Câmara, já devolver para o prefeito para pagar servidores e fornecedores também. Se Vossa Excelência permitir receber, né, prefeito? Ô Luiz, eu concordo plenamente com as suas palavras, eu só faço uma ressalva sempre na minha fala, tendo o cuidado que as devoluções da Câmara, ela não pode ser casada, ela não pode ser direcionada, ela é devolvida. Então, da parte do presidente, sempre eu quero que conte em ata, da parte do presidente, o que ele faz. Está sobrando recurso, ele faz a devolução para que o prefeito coloque de acordo com as prioridades que ele entende que é necessário, que é o melhor para a cidade. Mas, da minha parte, que fique claro que nunca direcionei nenhum recurso e nunca fiz nenhum acordo com o Poder Executivo. O meu compromisso é, dentro da instituição, fazer o que é certo, podendo devolver e ajudar a cidade, é isso que eu faço. Também um exemplo que eu dei, por exemplo, pagar os fornecedores, os servidores, um exemplo, ele que executa, ele que sabe o que faz com o dinheiro, porque nós não podemos vincular e exigir esse dinheiro direcionado
para pagar algo. Eu estou comentando que é um dinheiro que vai ser útil para a administração geral. Senhor presidente, pela ordem, Sim, vereador. corroborando as suas palavras, é preciso deixar claro, com todo respeito ao vereador Luiz de Paula, que a correção, a ética, o respeito ao dinheiro público tem sido a tônica deste mandato. Eu estou dizendo do qual eu estou fazendo parte. Somente no mandato da mesa diretora, a qual temos como presidente o vereador José Luiz das Graças, foram 8 milhões. Foram recentemente 1 milhão anterior ao período eleitoral, respeitando logicamente o período legal de repasse ao executivo, e agora, conforme mencionado, será mais recursos da ordem de 1 milhão de reais. Então isso tem sido a tônica. No mandato anterior do biênio a qual o presidente vereador Lisandro, foram quase 10 mil reais, totalizando quase 20 milhões de reais. Isso só foi possível por várias ações que foram tomadas à Câmara. Diminuição ou extinção das festas em sessões solenes e tantos outros recursos. A efetivação de servidores, diminuindo inúmeros cargos de confiança, enfim. Em várias ações, em várias áreas da gestão aqui da Câmara Municipal, ficou claro o respeito com o dinheiro público. Foi assim no biênio do vereador Lisandro e tem sido assim do nobre colega vereador José Luiz das Graças. Então, isso nos deixa muito felizes também, porque esse dinheiro, repassando ao Executivo, tem sido implementado em projetos e ações de grande alcance social na nossa comunidade. Eu gostaria, portanto, de fazer esse adendo ao comentário dos nobres vereadores. Pela ordem, presidente, em relação ao orçamento da Câmara Municipal, existe a legalidade dentro do orçamento total, o valor que é de repasse à Câmara Municipal. Eu acho que essa Câmara está sempre colaborando com o Executivo. Entendo, Zé, que você fez um plano de contratação anual elaborado com a sua equipe, que foi apresentada terça-feira para todos os vereadores que estiveram presentes, justificando o porquê desse valor para o próximo ano. E fica muito claro que são estimativas de gastos, né? Porque tem aumento de valores, de dólar, de materiais. Então, é uma estimativa. E fica claro na reunião que, não sendo utilizado dentro desses valores das contratações anuais do planejamento que é feito para a Câmara Municipal, que precisa de, sim, algumas melhorias dentro da própria Casa Legislativa, esse dinheiro, que é por obrigatoriedade, é devolvido ao Executivo para que ele possa realizar e aplicar da melhor forma que ele convém. Então, estou de acordo, sim, com o orçamento que está sendo apresentado aqui pela sua gestão aqui do orçamento da Câmara Municipal. Eu quero só fazer 3 colocações em 3 pontos, o seguinte, para que as pessoas não fiquem em dúvida. Existe vários aspectos, vários momentos, e o cuidado desta Câmara, o quê? É garantir a estrutura da casa em boas condições. Porém, a questão de um valor de um orçamento, se ele, imagine, existe, como eu disse aqui e afirmei, né, que nós não direcionamos, que nós, é até complicado dar, às vezes, alguma sugestão. Então, às vezes, um orçamento, ele menor, quando não for a necessidade, fica mais fácil para o legislador fiscalizar lá no orçamento que ele colocou na ficha que ele ia executar com o dinheiro. Nós temos o privilégio de ter um prefeito, né, como o Marcelo, que tem feito, né, assim, acredito que tudo mais um pouco para a cidade, a responsabilidade do investimento do dinheiro público, da aplicação do dinheiro público de forma correta e responsável. Mas se nós voltarmos no passado e pensarmos em algumas devoluções, nesses valores que são feitos da Câmara, como que nós iríamos rastreá-las? Nós teríamos uma dificuldade muito grande. Então, assim, tem que pensar em todos os aspectos. Hoje nós vivemos uma realidade, mas lá na frente nós podemos viver outra. Então, para deixar claro
esta questão que, quando não houver a necessidade, de acordo com o plano de contratações, com a nova lei que vai ser obrigada agora a publicar todo final de ano, e isso, se vier, puder ser feito, não vejo nenhuma dificuldade, para que fique claro mais uma vez. Deixa eu fazer uma observação nisso Sim, aí, Zé, prefeito. porque eu não tenho nada a ver com a Câmara não, mas é importante eu fazer. Primeiro que em 4 anos de mandato eu nunca questionei isso de vocês, né? Eu acho que o orçamento é feito pela Câmara, vocês encaminham lá para o Silvio coloca isso no processo de orçamento e tudo mais. Mas eu vou fazer uma observação aqui que eu gostaria que vocês se atentassem a ela, tá? Uhum. A série histórica da Câmara, desde a época que eu era presidente, ela nunca ultrapassou 6 milhões de reais. Série histórica de gasto. Se você pegar 6 milhões e dividir por 12 meses, nós estamos falando de um repasse da prefeitura para a Câmara, porque às vezes quem está nos assistindo não sabe, o dinheiro que vem para a Câmara é um ato constitucional obrigatório do Executivo para ser encaminhado para o Legislativo, certo? Eu faço um planejamento, por exemplo, de passar o que vocês gastam aqui. Então, daria 500 mil reais por mês. O gasto, ele gira em torno de 350, 380 de média ainda por mês. Então, quer dizer, já está sobrando 150 mil por mês, praticamente. 120, 150. Vezes 12, isso, nós estamos falando aí de 1,5 milhão. 1,5 milhão dá para colocar o ar-condicionado, dá para colocar o elevador e dá para fazer reformas na Casa Legislativa. A minha pergunta, assim, que eu fico às vezes preocupado, é a discrepância do discurso, porque lá atrás nós cobrávamos um orçamento enxuto, e hoje a Câmara está fazendo o dobro do orçamento em relação ao que é. Então, tipo assim, eu até estiquei aqui para a Cidinha, estava mostrando aqui, por exemplo, vocês chamaram a atenção, eu fui ver o orçamento da Câmara. Aqui fala assim, ó, serviço de tecnologia da informação e comunicação, pessoa jurídica 450 mil, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica 940 mil, aí tem aqui outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirização 750 mil, depois obras e instalações 1.700.000 e equipamentos e material permanente 720 mil. Se você somar isso aqui, nós estamos tendo um valor a mais de 5 milhões de reais. E aí, eu acho que eu entendi o questionamento do Luiz no sentido de o meu planejamento vai ter que ser de, ao invés de ser 500 mil por mês ou 600 mil por mês, de ser 950 mil por mês. E isso é uma discrepância em relação ao meu planejamento. É claro que eu vou cumprir, e eu cumpri rigorosamente em dia, até porque se eu não cumprir, você escassa o meu mandato, né? Ele é constitucional, eu tenho que fazer isso. Eu vou ter que passar para vocês 1 milhão por mês. Então, eu vou ter que me virar nos 30 de passar esse 1 milhão por mês. E aí, beleza, esse dinheiro, vai fazer, eu não sei quanto que está sendo orçado aí o ar-condicionado, mas a gente ouviu falar aqui hoje em torno de 1 milhão de reais de orçamento de ar-condicionado, mais 300 mil do 200 elevador, mil né, mais 1 milhão de reforma. A minha preocupação é a série histórica, né? Você tem uma série histórica de 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, 6 milhões, de repente a série histórica vira 11.800, 12 milhões, ok, está dentro da lei? Tá, mas é uma preocupação minha no sentido de contrabalancear, porque se fosse para a gente seguir a mesma máxima do que o Legislativo fez em relação a subir o orçamento, nós estamos sofrendo à toa, nós deveríamos ter colocado 590 milhões no orçamento e não passar apertado esse ano, e nós cortamos justamente para seguir aquilo que vocês exigem da gente. Então, se vocês estão exigindo da gente um orçamento enxuto dentro da realidade,
A única coisa que a gente também pede é que a Câmara seja enxuta dentro da realidade. E aí não é você fazer aqui uma contraposição em relação ao que pode, ao que não pode, ao que está dentro da lei, o que é moral, o que é imoral, não. É no sentido da gente ter que 6 milhões, você pode gastar muito que ainda vai sobrar 2. Você pode gastar assim, ó, vixe, mas gastar que ainda sobra 1,5. A pergunta é, vai gastar muito e ainda vai sobrar 5. E esses 5, para mim, no meu planejamento no dia 20, pode cair chuva, pode cair o que for, canivete, 1 milhão. Então, assim, para o ano que vem, Silvio, a gente discutir um pouco mais isso com a Câmara que vai chegar, junto com as meninas e os novos vereadores, no sentido, então, da gente aumentar um pouquinho do orçamento, para a gente não ter que sofrer o que nós sofremos para fechar um ano, né? Porque se for essa a máxima do Legislativo, aí passa a ser justo do Executivo também, é uma questão de justiça, né? Aí a gente não fica sofrendo, estrangulando o secretário para poder passar o orçamento. O ano passado eu me lembro que eu liguei para o Daniel, falei, Daniel, seguinte, estou cancelando uma ficha sua aqui de 50 mil reais, para fechar a folha de pagamento do 13º. Então, eu tive que cancelar e remanejar uma ficha de 50 mil reais do esporte. Às vezes era uma ação que ele estava contemplando para o esporte que eu não pude fazer. Então, de repente, se for essa máxima, e aí, assim que os novos vereadores assumir, se a gente puder sentar logo no comecinho, e se for essa máxima de superestimar o orçamento da Câmara no dobro, é claro que eu não vou dobrar o orçamento da Prefeitura, mas se eu chego aqui em 90 milhões, eu estava contemplando a saúde, eu não precisava ter dado o corte que eu dei. Então aí, de repente, a gente conseguia ajustar isso, tá bom? Só para a gente pensar para o ano que vem, para não ter problema. Beleza. É só importante deixar ressaltado e claro, né, que como que é feito o valor que é repassado pela Câmara. Ele se é tratado no artigo 29A, respeitando os artigos da Constituição, 153, 158, 159, e observar que ele não pode passar o valor que trata a linha que é do inciso 1º do artigo 29A, que é de 7% para os municípios da população de 100 mil habitantes. Então, assim, para as pessoas não confundir, existe um valor, um percentual, que ele tem o teto de 7% referente a municípios até 100 mil habitantes. Então, se o orçamento da Câmara, de alguma forma, ele ficar acima desses 7%, da mesma forma que o Poder Executivo é penalizado se não passar, o Legislativo também será penalizado caso venha fazer um orçamento maior que 7%. Deixa eu te fazer uma pergunta, prefeito? então, em cima disso que você falou. 7% que é o que é a lei. Em cima de qual receita? ICMS, tem que pegar todos, ICMS, FPM, as receitas próprias. Deve dar, hoje nós fizemos o cálculo lá, se ele fosse à risca 7%, ele ia dar um pouco mais de 13 milhões para este ano. 13 milhões equivale a 7%. Equivaleria a 7% se fosse então, 100% fazer desta equivale forma. a X. Então, vamos fazer uma conta aqui, então, ó. 13 milhões equivale a 7%, então 13 milhões... Não, vezes, fala assim, tá. O que seria o máximo, tá? 13 milhões que é o total, certo? Anual. Isso, total, então, seria o total. A receita em cima disso, então, é 13 milhões vezes 100, dividido por 7. Então, está se considerando um orçamento de 185 milhões de reais. Mais ou menos isso. Certo? Certo. Tá bom. Vamos lá. Vocês estão trabalhando quase no limite dos 7%. E se tiver queda do FPM de 10%, como aconteceu no ano passado? Como é que eu pago vocês? Porque a receita é em cima do ano corrente anterior. Então, nós estamos fazendo a receita
orçamentária de 2005 em relação a 2024. Isso. E se acontecer uma crise no país, como aconteceu ano passado, e o FPM tiver uma queda de 10%, isso impacta diretamente em 6 milhões de reais. A receita ela sai de 185 para 179. Estou falando só FPM. E se o IPVA não cair os 17 milhões como aconteceu esse ano, cair só 15, então a receita já veio para 177. E se o ICMS, como aconteceu o ano passado, que nós estávamos previsionados 40 milhões, veio 35. Então, quer dizer, caiu 5, veio para 172. 172 milhões. 172 milhões. Estou fazendo conta com vocês, tá? Vezes 7%, nós estamos falando de 12 milhões. Nós estamos no limite do limite. E se essa receita cair, quem que vai ser o próximo presidente que vai assumir essa bronca? As Ou vai receitas ser- são IPTU, Não, isso aí o eu sei, ITU, Zé. Estou fazendo ITBI, outra IS, pergunta. aham. PVA, IPTU, ICMS, FFPM, IPI. FPM, IPI, É assim, ó, de CID. novo. Pela primeira vez eu estou vendo o Legislativo colocar o máximo possível do que diz a legislação. Pela primeira vez. Não sou contra. Tá? Lei tem que se cumprir, ponto, acabou o papo. Eu estou falando para vocês, se vocês realmente estão preocupados nesse momento do planejamento que está sendo feito para 2025. Eu vou sair de uma receita que o normal é se pagar 500, 550, 600 mil no máximo, para 1 milhão. Qual que é, de fato, a preocupação do Legislativo que o gestor mantenha, por exemplo, a folha de pagamento em dia, tendo um desbronco de 500 mil por mês? São perguntas que nós temos que responder, sabe, Lisandro? Porque assim, ó, vamos pegar uma série histórica minha e sua quando nós passamos aqui na presidência. O máximo que foi o orçamento foi 7 milhões e 200 mil, certo? E você devolveu quase 3 milhões ainda. Economizou aquela coiseira toda, devolveu 3 milhões. No meu orçamento era 6 milhões e meio. Eu economizando 2 milhões e 400 mil. Hoje é 11 milhões e 800. Então, 11 milhões e 800. Qual que é a preocupação do Legislativo? São perguntas que nós temos que responder, porque lá na frente, se acontecer alguma coisa, vocês não podem me cobrar de outras coisas. Tem que ficar muito claro isso, porque são vereadores novos que estão chegando aí, nós temos que contemplar a questão de orçamento, vou cumprir rigorosamente em dia o que diz a legislação, mas eu estou colocando para vocês, qual é o ônus e qual é o bônus de se gastar 1 milhão no orçamento da Câmara, receita, para colocar o ar-condicionado? Qual é o ônus e qual é o bônus de gastar 300 mil no elevador? Qual é o ônus e qual é o bônus do que está aqui em orçamento de obras e instalações, 1 milhão e 700 mil para reforma num prédio que é novo? Então eu estou colocando para vocês, porque lá na frente, ninguém chegar em mim e falar assim, ó, oi? 1 milhão e 700. Então assim, eu estou colocando uma situação aqui para vocês pensarem, porque é 500 mil a mais que o senhor José Henrique, o senhor Marcelo Moraes e o senhor Silvio vai ter que dar conta. E se essa receita não acompanhar, vai ter dia aqui que eu vou ter que, ao invés de juntar as moedas para pagar o salário do servidor, eu vou ter que juntar a moeda para pagar a Câmara. Estou colocando para vocês, porque isso aqui é uma audiência pública, ninguém está falando aqui que vai mudar o orçamento, até porque tudo que está sendo dito aqui está sendo colocado em ata. Aí depois não adianta dar um recorte na minha fala e falar que eu estou falando mal de vereador aqui dentro. Vocês sabem disso. Depois não adianta ir lá pegar um recortinho aqui e falar que o prefeito Marcelo Moraes falou, babou e ninguém dos vereadores falou nada. Não é esse o contexto, vocês estão vendo aqui. Vocês podem ter certeza que amanhã tem videozinho meu rodando aí, falando que eu menosprezei vereador, que eu sacaneei com o vereador aqui. Eu nunca fiz isso com vocês. E vocês são testemunha disso. Nunca destratei um vereador sequer, nem mesmo um rapaz que fez covardia comigo. E vocês sabem disso.
Então, assim, nesse sentido, eu estou colocando aqui para vocês uma dificuldade que eu, como gestor, vou passar. Eu estou saindo para pagar R$1 milhão por mês para a Câmara Municipal. 1 milhão. Ah, está na lei. Então tá bom, está na lei, sem problema nenhum. Está na lei, vamos cumprir a lei. Só que aí nós também não vamos passar apertado no próximo mandato, Silvio. Nós vamos mandar o orçamento aqui, aí depois, se houver emendas e tudo mais, a gente discute as emendas, mas assim, eu passar apertado no orçamento e a Câmara fazer diferente do que ela está me exigindo, aí fica incontroverso. Então, estou colocando aqui para vocês no sentido assim bem amplo da transparência, né, do direito, tudo certinho, para não ter questionamento, porque aqui no orçamento não deixa mentir, está aqui preto no branco. Depois não adianta chorar. Eu vou ter que repassar 1 milhão para a Câmara e está no limite do limite do limite do que diz os 7%. Né? Então, para que a gente não tenha o limite prudencial estourado e tudo mais, a gente sabe que a Câmara não vai gastar mais do que 2% disso. Né? Então a gente tem que só deixar isso registrado aqui, para depois ninguém falar que o Marcelo está articulando coisa aqui, que o Marcelo está articulando coisa colar, que o Marcelo falou isso ou que o Marcelo falou aquilo. Né? Eu estou falando em cima dessa discussão que vocês tiveram aqui em relação ao orçamento do Legislativo, que eu nunca, em 4 anos de mandato, falei um A do orçamento de vocês. Nunca. Sempre respeito. Mas é uma preocupação agora, vendo o que eu estou vendo aqui. Né? 1 milhão para ar-condicionado, mais 1 milhão e 700 para a obra. E mais umas coisas que eu estou vendo aqui, assim, é de se pensar no limite total. Hoje eu falei para Adriana, vincula tudo que é possível vincular da saúde na próxima folha. Lucas, vincula tudo que é possível vincular na próxima folha. Então a folha de novembro, eu quero vincular ela ao máximo. Por quê? Porque dia 20 eu quero pagar o 13º para todo servidor. Porque se eu não vincular, todos eles sabem que eu não tenho como pagar o 13º. E vocês já estão vendo algumas falas minhas, hoje inclusive eu falei na rádio, que eu vou mudar tudo. Vou mudar tudo, senão a conta não vai fechar. Hoje eu tive uma reunião com a Adriana na saúde, que ela saiu lá da minha sala, que o cabelinho dela estava até espetado. Porque assim, não tem como segurar mais do jeito que está. E aí eu tenho que segurar a máquina pública. Se eu vou segurar, eu vou arrancar esse dinheiro para colocar onde? Então a minha preocupação é a série histórica de vocês. Depois aí vem o Tribunal de Contas, igual ontem o Tribunal de Contas chegou na UPA, para fiscalizar a nossa UPA. O Danilo acompanhou, a Adriana acompanhou, o pessoal estava lá. Aí a IPTV me mandou uma mensagem ontem à noite. Prefeito, nós estamos fazendo uma reportagem aqui da UPA, da fiscalização do Tribunal de Contas, e eles apontaram 3 irregularidades. Eu falei, vixe, mas vocês já sabem, eu que sou prefeito não estou sabendo ainda? Como é que vocês ficou sabendo disso? Ah não, a gente conseguiu ver através do portal, que não sei o quê. Não, me manda esse link que eu quero ver, ué. O que eles apontaram? Aí eles apontaram que a UPA tem que divulgar a escala dos médicos, a UPA tem que divulgar a escala dos especialistas dos médicos, e a UPA não tinha o AVCB, certo? Aí eu falei, não, mesmo eu não tendo sido notificado, eu vou responder para vocês. Aí eu respondi assim, a pedido dos servidores, foi solicitado que não divulgasse a escala dos médicos, porque a população vê que o médico X está na UPA, aí lota a UPA para ser atendido por aquele médico. Eles escolhem aquele médico, aí lota o povo lá, tudo lá, certo? Aí demora o atendimento. Aí vai o corneta lá, faz um vídeo lá na porta, onde já se viu, cadê o prefeito, cadê a gestão, onde já se viu? Não, mas o povo foi tudo numa hora só, porque queria ser atendido por aquele médico. Aí a pedido dos médicos, dos servidores, não divulguei. Aí divulguei assim, não divulgamos os médicos especialistas da UPA, porque não tem especialista na UPA. A UPA não tem especialista, quem tem especialista é um ambulatório municipal. Então, se o Tribunal de Contas está exigindo que eu divulgue, que eu, Marcelo, divulgue
especialista da UPA, eu vou divulgar. Esta UPA conta com 18 clínico geral. Esse é o especialista da UPA. Não é possível que os caras não sabem disso. Entendeu? Lá não tem endócrino, lá não tem cardio, lá não tem ortopedista, lá é clínico geral. Certo? Acabou a resposta. Aí sobre a VCB, está aqui o protocolo na vigilância, está aqui o protocolo no estado, construíram a UPA tudo errado, eu tive que construir tudo de novo, tem uma caixa d'água que não funciona, eu tenho que derrubar aquela caixa d'água, está aqui o pedido do AVCB, só que a própria vigilância do estado não me dá o AVCB. E aí? Aí eu que tenho que responder por isso? Aí é mais fácil dar um cortezinho Tramontina aqui, um cortezinho Tramontina aqui, e falar que o prefeito não faz gestão na saúde. Vocês estão entendendo? Então assim, você está lá na UPA, nós temos problema na UPA? Tem, ontem eu fui lá na UPA, você viu, você mesmo me apontou 2 problemas, que eu te falei? Ali já licitou e aqui já está em andamento, só que depende da empresa vir, e cada dia está vindo mais picareta para participar das licitações, cada dia mais picareta vindo para participar das licitações. Então a minha preocupação é fazer gestão com dinheiro público para chegar em quem precisa. E vocês viram que isso eu tentei fazer durante 4 anos. Ninguém pode tirar isso do nosso governo. Uma Entendeu? parte na fala do prefeito. Então, assim, só para finalizar, Cidinha, é muito fácil o Tribunal de Contas vir, apontar uma situação lá da UPA e exigir que eu divulgue os médicos especialistas do hospital. Ô meu amigo, aqui é UPA, Unidade de Pronto Atendimento, Urgência e Emergência. Pelo amor de Deus, me ajuda, aqui não tem especialista. É claro que eu coloquei isso no papel, mandei para eles de uma forma educada, do Marcelo, que eu sou educadinho de vez em quando, eu mandei certinho, entendeu? Só que assim, a vontade era dar no meio. Era dar no meio, por quê? Eu vou divulgar o quê na UPA? Especialista do quê? Especialista que tem lá é clínico geral. Entendeu? E ainda expõe o servidor falando que eu tenho que divulgar quem são os médicos que estão lá. Aí o cara, eu quero só passar com o doutor Antônio. Aí lota de gente lá. E aí? Aí no outro dia o cara que está no plantão não atende ninguém. O coitado do doutor Antônio atendeu 80, 90, 100 pacientes. Aí sabe o que vai acontecer com esse médico? Vai chegar com uma cartinha lá para Adriana: estou exonerando o meu cargo porque eu não aguento mais. E aí? Se coloque no meu lugar. Vamos fazer gestão. Como é que eu faço? Vocês estão entendendo? Então, aí o Tribunal de Contas vai me penalizar. Deixa penalizar. Se quiser deixar eu com... vai dar outro corte de novo, Tramontina. Tum. Vai penalizar porque eu não cumpri com a legislação. Me prova que eu sou obrigado a fazer isso? Me prova? Vocês entenderam? Então assim, tem gente que quer ajudar, tem gente que quer atrapalhar, tem gente que quer construir e tem gente que quer destruir. Nós ficamos 4 anos nessa casa legislativa aqui como vereadores, eu, Zé, Luiz de Paula, desculpa Marcão, eu sou Toninho, vocês não estavam aqui, Pedro, Lisandro, Cidinha Cerise. Nós ficamos 4 anos aqui plantando nessa casa legislativa que nós gostaríamos de ter uma cidade onde todo mundo caminhasse para o mesmo lado, onde todo mundo caminhasse pelas mesmas pernas, pelo mesmo trilho, que não acontecesse isso aqui, fosse um para cá e um para cá, mas que todo mundo caminhasse no mesmo trilho. Caminhar no mesmo trilho não significa que você tem que concordar com a minha opinião, significa que você vai puxar o projeto. Tem alguma coisa errada no projeto? Vamos tratar do projeto de forma honesta, correta, olhando um olho no olho. Não é simplesmente o cara aprovar o projeto aqui e ele no Ministério Público me denunciar. Entendeu? Então assim, vamos caminhar direitinho, todo mundo junto. Nós plantamos isso aqui tanto. Aí a gente conseguiu 4 anos, eu como prefeito e vocês como vereadores. E eu vou continuar plantando a mesma coisa com a próxima Câmara e com o próximo mandato de prefeito. Andar todo mundo junto. Se tiver um que vai para cá, o outro que vai para cá, paciência, o que eu posso fazer? Mas nós estamos caminhando para poder fazer uma cidade melhor para todo mundo. Temos problemas na cidade? Tem, é só vocês dar uma voltinha que vocês vão encontrar um punhado. Só que eu como prefeito eu tenho que priorizar. E essa priorização eu tenho que tomar algumas
consequências. Falei esses dias com a doutora Daiane aqui. Nós estamos construindo um abrigo de cães-gato. Ela me perguntou, mas por que você não colocou algo provisório para a gente atender lá esses cavalos que ficam machucados tal e tudo mais? Falei, porque eu tentei, Daiane. Tentei alugar até sítio. Até sítio eu tentei alugar. O João Paulo e o Renan foi atrás de um sitiante aí, estava tudo certo. De repente ele descobriu, o Daniel estava junto, descobriu que era para a gente fazer isso, correu na braquiária. Então assim, o que eu pedi para os caras que estão fazendo o canil? Faz o curral primeiro para mim, porque o curral é mais rápido, termina o curral, que aí eu vou conseguir resolver o problema. Só que para isso, eu não vou correr o risco de pegar um cavalo machucado e colocar dentro do estacionamento da prefeitura, como o Lisandro fez. Mas ele fez para tentar resolver o problema, entendeu? Só que assim, são riscos que a gente tem que se atentar no sentido de tentei, não consegui, fui impotente e estou tentando resolver de uma maneira para não ter mais o problema, né? Então, é dessa forma que a gente vai construir e assim, não vou questionar, viu, Zé? Não vou, de verdade, vou me organizar de ter 1 milhão por mês aí, fazer o quê? Paciência, mas vamos tocar, né? É dessa forma que tem que ser, olhando, olho no olho, sem corte tramontina, de gente dentro da Câmara para poder queimar o nome da gente. Vereador, só um minutinho, é porque eu não quis pedir uma parte para não atrapalhar o raciocínio do prefeito, no assunto que ele estava trabalhando, mas que fique, mais uma vez, claro que foi solicitado desta presidência, né, através de ofício, da parte técnica da casa, Sim, sobre a questão do plano de contratação, porque existe uma lei, onde tem que ser, inclusive, publicado o plano de contratação na primeira quinzena ou na segunda quinzena do mês de dezembro, e até com o intuito de preservar essa casa, a instituição, e atender o que a nova legislação exige sobre isso. Então, que fique claro, registrado na audiência pública, e foi muito importante tocar nesse assunto, porque na audiência pública, como o prefeito diz, ela está aqui, nós estamos debatendo assuntos que são de interesse do município e de formas que dará melhor condições de fazer a gestão do município. Correto, prefeito? Só deixar claro, Zé, eu não estou nem falando do plano de contratação não, tá? Estou falando do meu planejamento, que eu vou ter que colocar 1 milhão. Independente do que vai ser contratado ou não, é 1 milhão. Né? Só para deixar registrado. Tá bom, e só obrigado. para... A palavra está com Vossa Excelência. Só assim, prefeito Marcelo, quando é apresentado, né, a gente, como colega, confia no que foi apresentado pelo presidente junto com a equipe. Mas como o Zé já pediu esse estudo, Zé, né, que a gente possa reavaliar o que está sendo colocado aí. Tá bom? Tá bom, obrigado, agradeço. Porque a gente sempre foi parceiro realmente e não pode dizer que a Câmara não vai ser parceira. Agradeço pela compreensão, momento. vereador. Ô Zé, continuando Sim, aqui vereador. a fala do Marcelo Moraes, quando ele fala que o orçamento realmente está inchado, realmente. Porque eu assustei, como eu falei anteriormente, o orçamento de 11 milhões e 400 mil reais. Gastou-se 6 milhões e 100 mil reais e devolver 5 milhões e 300, 46%, eu acho muita coisa. Porque às vezes é para fazer política, né, politicagem. Estamos devolvendo muito dinheiro para o prefeito. Mas o prefeito mandou muito dinheiro para cá, além do necessário. E eu achei muito absurdo também, mais de R$1 milhão para a reforma da Câmara Municipal. R$1 milhão para o ar-condicionado, 300 mil para o elevador. Então eu respeito o trabalho dos servidores da Câmara. Inclusive quero agradecer, que publicamente o trabalho que o pessoal da Câmara tem feito, todos os servidores, seja o pessoal da licitação, pessoal da contabilidade, Noriene, todos os servidores que fazem um trabalho excelente, mas eu sou contrário ao orçamento de 11 milhões e 800 mil reais agora para 2025. Então tem que ser mais enxuto, e ao invés do Marcelo mandar 500 mil a mais todos os dias 20, de todos os meses subsequentes, ficar na prefeitura para ele usá-lo da melhor forma possível, ao invés de deixar acumulando aqui para depois ser devolvido. Muito obrigado, um abraço.
A palavra está franqueada, senhores vereadores. Passamos a palavra às pessoas que queiram se manifestar quanto sugestões da LOA 2025. Alguém gostaria de se manifestar? Vai levar o microfone até você? Você se apresente, por gentileza. Ei. Boa noite, meu nome é Giovana, eu vou me apresentar rapidamente e para posicionar meu lugar de fala e dizer os coletivos dos quais eu participo aqui na cidade. E o intuito da minha fala é apresentar simplesmente os projetos que a gente vem dando andamento e, na medida do possível, as senhoras e os senhores da Câmara e os que estão presentes, nos apoiar dentro de suas possibilidades. Então, como o prefeito falou aqui no começo, a nossa ideia é estar somando com o que for possível para essa gestão. Eu sou da cidade, eu nasci aqui, morei aqui até meus 17 anos, voltei com 40 e hoje estou com 42 anos. Recebi propostas de trabalho fora da cidade, não quis sair, porque tenho gostado muito de morar aqui. E até costumo dizer que não é à toa que a cidade chama Paraíso, porque nenhum nome é em vão. Então, desde que eu retornei, me vinculei em alguns coletivos, o coletivo de agroecologia, coletivo Gaia, e também participo da ADAP, que é a Associação de Desenvolvimento Ambiental dos Amigos de Paraíso, e construímos, no ano passado, um espaço cultural chamado Casa Viva. Em setembro desse ano, celebramos 1 ano de espaço, oficialmente. Estamos em funcionamento desde julho do ano passado, extraoficialmente. E nesse 1 ano a gente fez alguns movimentos, algumas parcerias. Um deles foi a construção de uma horta pedagógica, que foi feito no nosso quintal, junto com o Instituto Federal de Minas Gerais. Também fizemos parceria com a CISP, e temos hoje disponível uma geladeira literária que faz doações de livros e é um projeto itinerante também. Ele participa, a geladeira ela vai para alguns lugares da cidade, está presente em alguns eventos e isso tudo tem custo, né? Você precisa pagar um frete para levar a geladeira para algum evento e fazer esse deslocamento. Além dessas atividades, a gente também oferece oficinas de artesanato, oficinas de teatro. A gente oferece o nosso espaço gratuitamente para algumas companhias de teatro aqui da cidade ensaiarem, atuarem. Já tivemos oficina de aquarelas, oficinas de artesanatos, macramê. Incentivamos a economia criativa através de feiras, brechós, bazar. E conseguimos alguns recursos com o projeto da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei federal, né, de incentivo aos artistas. Com recursos desse projeto, a gente vem reformando o nosso espaço, que é uma casa no centro da cidade, na rua Alferes Patrício, que é a rua do Banco Itaú, número 410. E é uma casa que estava abandonada, então a gente ainda está melhorando o espaço, fazendo diversas melhorias ali. E temos oficina de desenho, e o espaço está aberto. A gente funciona atualmente de terça a sexta-feira, das 16 horas às 22 horas. Todas as terças-feiras a gente oferece práticas gratuitas de conversação de inglês
com um parceiro nosso que é irlandês e que está morando aqui no Brasil. Então, são aulas gratuitas com um gringo, né? Com um professor de outra nacionalidade. E fazemos saraus, fazemos karaokê. Então, gostaria que os senhores se sentissem convidados a conhecer nosso espaço e que nos apoiasse naquilo que for possível. Nós escrevemos projetos, estamos trabalhando em conjunto agora com a ADAP, escrevendo projetos para conseguir recursos para revitalizar o Parque da Serrinha, que é um parque municipal aqui da cidade, que inclusive, ao escrever esses projetos, nós descobrimos que as águas da nascente do Parque da Serrinha eram as águas que abasteciam a cidade em 1896. E essas águas, esse abastecimento só foi interrompido quando chega a Copasa em 1976. Chega em 1974 e em 1976 eles começam a fazer o abastecimento e o tratamento de água. Então, agradeço a oportunidade da fala e estamos abertos, né? Nosso Instagram é @CasaVivaParaíso e precisamos de apoio. Acho que essa é a mensagem principal e esses são os projetos que estão hoje em andamento, também abertos a novas parcerias e a trabalhar até mesmo voluntariamente, como já nos pronunciamos e já nos colocamos à disposição, muitas vezes, dos servidores aí do município, para estar apoiando no que for preciso, para melhorar cada vez mais aí a nossa cidade e principalmente a nossa cultura, gerando renda. A motivação do nosso coletivo, conforme escrevemos em relatório, é gerar renda e alegria para a população da cidade. Muito obrigada. Presidente, posso? Pode sim, prefeito, fique à vontade. Ana, boa noite, né? Primeiro, deixar registrado que só você, como cidadão, né, constituído, está presente aqui, né? As outras pessoas que estão aqui, todos têm uma ligação ou com os próximos vereadores que vão estar presentes, ou fazem parte do mandato, né? Como secretários e tudo mais. Hoje você é a única cidadã, a única que está presente aqui acompanhando um orçamento municipal. Isso me machuca, porque todo mundo cobra da gente que a reunião tem que ser à noite para todo mundo vir, quando é à noite ninguém vem. Mas vamos lá. Eu conheço lá o espaço de vocês, né? Uma das plataformas que foi mais cobrado nossa no mandato foi a questão envolvendo a criação de uma Secretaria Municipal de Cultura, do qual a gente linkou ela com o turismo. Inclusive vai chegar nessa casa legislativa agora no próximo mês o projeto de lei. A minha vontade é fazer um calendário municipal, apesar de ter já alguns meses que tem eventos. Dentro da nossa realidade, nós conseguimos, dentro do Departamento de Cultura, orientar todos para participar da Aldir Blanc, da Lei Paulo Gustavo. Prova disso que Paraíso foi a cidade no sul de Minas que não perdeu nenhum projeto, graças inclusive aos artistas que participaram, com a participação da prefeitura, da preparação e tudo mais. Mas confesso para você que eu vou tomar a liberdade do Lucas pegar o seu contato. O Lucas vai levantar a mãozinha aí para você, ó, levanta a mão para ele, aí, pegar o seu contato, porque nós precisamos de pessoas para participar do nosso Conselho Municipal de Cultura. Nós temos mandado aqui para a Câmara para diminuir os membros do Conselho Municipal de Cultura, para a gente conseguir montar o Conselho Municipal de Cultura. É discrepante a população me pedir e não participar. E o Conselho Municipal de Cultura
eram 16 membros, nós estamos mandando para cá para 10 membros, 5 do poder público e 5 da sociedade, para a gente conseguir ter quórum, para deliberar ações da cultura do município. Eu um dia tive uma discussão com uma das pessoas que é envolvida com a cultura no município, né, discordando da minha indicação, e eu falei uma fala que ela não gostou, e ela me disse assim, você está colocando um secretário de cultura que não tem conhecimento nenhum em cultura. Aí eu respondi assim, é verdade, pode até ser, mas eu quero prepará-lo para fazer exatamente, para começar do zero, porque ninguém dos artistas nos ajudou a fomentar a cultura no município através do Conselho Municipal de Cultura. Então, nesse sentido, a sua presença aqui nos traz um pouquinho de esperança de que a Casa Viva e o coletivo está se mobilizando, está se organizando para que isso não aconteça mais em Paraíso. E que as discussões não fiquem fragmentadas só num grupo, mas sim em vários grupos, né? E por isso que eu queria valorizar a sua presença aqui nesse momento, tá bom? De novo eu vou falar aqui para você. Nós temos muita ideia, e o Lucas sabe disso, muita ideia, mas é muita coisa. Prova disso foi o evento que nós fizemos agora recentemente lá na porta da prefeitura. Nós procuramos praticamente a cidade inteira para participar com a gente. Ninguém quis. Aí no primeiro dia que lotou, no segundo dia o Diego viu o que virou meu telefone. Todo mundo queria participar. Por quê? Porque lotou no primeiro dia. Porque ninguém colocou fé no evento. Então, não é esse tipo de situação que a gente quer, sabe? Quando a gente trouxe as congadas aqui para frente da Câmara, eu ouvi, tá? E li. Está tirando a congada do lado da igreja do santo para levar do lado da Câmara do inferno. Você leu ou não leu isso? Vocês leram ou não leram isso? Aí vamos lá. Vê hoje como é que é a congada. Vê hoje a explosão que foi a congada, a ponto de todo mundo querer participar. Lá não cabia. Às vezes a gente tem que comprar um preço do ônus para a gente ter o bônus, entendeu? E assim, se vocês quiserem organizar reuniões, se quiser organizar participação efetiva com a gente, o meu gabinete está de porta aberta para recepcionar todo mundo, de verdade, tá, Ana? Parabéns pela presença. Ô, presidente, é isso. Eu acho que da minha participação é isso que eu falei demais, viu, presidente? Tá bom, obrigado, prefeito. Eu quero agradecer a Giovana Barreto por estar aqui representando a Casa Viva e levantar esse assunto pertinente, e também pelas respostas aí do prefeito por toda em questão ao orçamento. Quero justificar também a falta do vereador Vinícius, que ele pediu para que fosse justificada, que ele teve uma reunião que já tinha sido marcada e ele não conseguiria chegar aqui a tempo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Caso ninguém deseje falar, as sugestões apresentadas serão analisadas por nós, vereadores, e por nossa equipe técnica. Aquelas consideradas viáveis poderão ser incorporadas ao projeto. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta audiência pública.